Muito bem, vamos conversar agora então com o governador Flávio Dino, chegando nesse mês de dezembro, final do ano, bater um papo com ele sobre alguns assuntos importantes aqui para o estado do Maranhão. Governador, boa tarde, muito obrigado mais uma vez por atender aqui o Balsas Acontece. Boa tarde, eu que agradeço a você, Carlos, e quero cumprimentar todos os telespectadores de Balsas e das cidades vizinhas. Começar conversando com o senhor, governador, porque o assunto da vacina contra a Covid-19. O Maranhão recentemente entrou no Supremo para ver essa questão da vacinação contra a Covid. Eu queria que o senhor atualizasse os nossos telespectadores a respeito desse assunto aqui no Maranhão. Nós estamos acompanhando a elaboração do Plano Nacional de Imunização, sob a coordenação do Ministério da Saúde, que é aquilo que a lei manda. A Lei 6259 de 1975 determina que essas vacinações sejam coordenadas nacionalmente. Contudo, houve alguns desentendimentos sobre qual a vacina a ser aplicada. Em razão disso, alguns estados resolveram fazer contratos próprios, como uma espécie de plano B, como uma alternativa. Foi o caso do Maranhão. Eu fiz um contrato direto com o Instituto Butantan, de São Paulo, para a eventualidade de o Plano Nacional não evoluir, eu espero que evolua, nós termos, por cautela, pelo menos vacinas, Carlos, para os grupos mais expostos, a exemplo dos profissionais de saúde, no escalonamento que o próprio Plano Nacional indica. Então, eu já conversei com o governador Dória, nós estamos esperando a autorização da Anvisa, eu entrei também com a ação do Supremo Tribunal Federal, para que nós tenhamos, assim, o máximo de alternativas possíveis, para que, quando houver uma vacina que tenha segurança e eficácia e seja autorizada no Brasil, ela possa chegar também ao Maranhão. O senhor tem mais ou menos alguma ideia, porque a população do mundo todo sofreu tanto e vem sofrendo ainda com essa pandemia, que fica na ansiedade, o quanto antes melhor. Se eu tem mais ou menos algum prazo, é possível dar algum prazo à população de quando efetivamente, pelo menos que sejam esses grupos mais prioritários, profissionais de saúde, idosos, quando é que isso efetivamente deve começar a acontecer aqui no Maranhão? Eu tenho conversado muito com o ministro da Saúde, com o presidente do Instituto Butantan e a presidente da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Porque os grandes fabricantes de vacina no Brasil, de um modo geral, independentemente do coronavírus, é o Butantan de São Paulo e a Fundação Oswaldo Cruz no Rio. Então eu tenho conversado com eles. Todos eles, de modo unânime, têm afirmado que a vacina no Brasil efetivamente começa no mês de fevereiro. Essa é a previsão deles. Há uma tentativa, que eu inclusive estimulei, sugeri, de o governo federal tentar comprar a vacina Pfizer, que é esta vacina que está sendo aplicada emergencialmente nos Estados Unidos, na Inglaterra e alguns outros países. O governo federal estava nessa tentativa. Nós estamos acompanhando, eu também fiz o contato. O governo do Maranhão também oficializou a Pfizer esse interesse de adquirir a vacina, mas também ela não está autorizada no Brasil. Então, eu prefiro, se tivesse que dar-se uma previsão, confiando naquilo que o ministro da Saúde, que o presidente do Instituto Butantan de São Paulo e da Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro me disseram, é acreditar que essa vacinação começa pelos grupos de maior risco, no mês de fevereiro. Acho que essa é uma previsão realista. No que diz respeito à logística, não é? Sobretudo essa questão da vacina da Pfizer, que precisa ser armazenada numa temperatura bem abaixo de zero, né? A respeito da logística, o estado do Maranhão está preparado também para isso, tendo em vista que hoje temos todo esse arsenal de vacinas que são oferecidos já constantemente para a população. Esse mesmo aparato de logística deve funcionar também com a Covid ou é necessário montar um outro aparato logístico para isso, governador? Se as vacinas forem do Butantan e ou da Fiocruz, a logística existente é suficiente. A rede de frios que é montada regularmente pelo Estado, pelos municípios, é suficiente.
Eu mandei comprar seringas, agulhas, embora o Ministério da Saúde informe que está comprando 300 milhões de seringas, que daria para toda a população brasileira. Ainda assim, novamente, por cautela, por prudência, eu também mandei comprar alguns milhões de seringas. Nós já temos estoque para começar a vacinação. No que se refere à vacina Pfizer, é que, de fato, a logística seria diferenciada, porque ela tem que ser transportada a menos 70 graus. E, por isso, ela tem uma estrutura, uma caixa, uma espécie de caixa de isopor com gelo seco, e aí que mantém essa temperatura. Mas eu não acredito, neste momento, que a vacina Pfizer vai ser a mais largamente usada no Brasil. Eu acredito mais nas duas vacinas que serão efetivamente fabricadas no nosso país, que é a vacina Butantan / Sinovac, Coronavac, e a vacina Fiocruz / Oxford AstraZeneca. Eu acho que são essas duas alternativas que mais largamente chegarão à nossa população. O Brasil, por ser um dos poucos países do mundo a fabricar vacinas, sai na frente, então, nesse quesito, no momento, porque alguns países que não fabricam têm que aguardar a fabricação vir de outros locais. Você acha que isso é um diferencial para a gente, governador? Sem dúvida, nós temos cientistas, técnicos da maior respeitabilidade nessas instituições e nós temos que confiar nisso. Então, eu próprio, quando chegar o meu momento legalmente, eu confiarei nos cientistas brasileiros, independentemente dos países, enfim. O Instituto Butantan, Carlos, faz vacina para o Brasil há 120 anos. 120 anos. Então, é claro que eles não vão jogar essa credibilidade fora. Então, é preciso ter confiança no trabalho. Eu não sou especialista nesta área, eu sou de outra área. E é claro, portanto, eu, como disse, eu fiz questão de conversar com os presidentes, com aqueles que lideram as equipes, e mesmo a Anvisa também tem uma respeitabilidade técnica. Então, eu tenho confiança. Eu sei que há muito receio, porque é uma situação nova, mas eu, particularmente, tenho confiança porque são instituições muito antigas, muito respeitadas no país, com mais de século de atuação, são professores, doutores, pessoas que têm uma formação de nível internacional. Então, a vacina, é importante explicar, ela não terá 100% de eficácia, mas o que ela precisa ter é 100% de segurança, para que ela não tenha nenhum efeito adverso. E ela tendo um nível de eficácia, ou seja, de proteção, da ordem de 60%, 70%, juntando com mais a imunidade coletiva, ou seja, as pessoas que já têm anticorpos, a gente consegue até o final do ano, se Deus quiser, erradicar, eliminar pelo menos esse tipo de coronavírus. É importante explicar que existem outros tipos de coronavírus. Mas se a gente eliminar esse, já é uma grande vitória, ou pelo menos conter a sua letalidade, a sua agressividade, que a vacina também ajuda que isso ocorra. Bom, e na opinião do senhor, a internet tem prejudicado essa questão dessas fake news? Muitas vezes são fake news mesmo, né? E o que já há normalmente, e é de ser normal, é esse receio mesmo por parte da população de algo ser muito novo. Uma vacina que normalmente demora 3 anos, em 1 ano agora, mas está se usando uma tecnologia já que se usa há muito tempo. O que o senhor acha da ação da internet nesse meio todo aí? É preciso a gente buscar todas as fontes de informação que tenham credibilidade. Às vezes eu próprio recebo mensagens no WhatsApp que não fazem o menor sentido. Nós tivemos já coisas como, por exemplo, que o termômetro na testa faz mal. Coisas que não tem ninguém que diga isso, com base científica, porque, ora, quando você vai jogar futebol, você tem que saber chutar a bola, você tem que saber cabecear, etc. Quando você vai ser jornalista, você estuda para ser jornalista. Então, cada profissão tem a sua formação própria, a sua capacidade. Então, por que eu, que sou leigo na área de vacinas, eu não sou médico, eu não sou farmacêutico, eu não sou bioquímico, vou colocar em dúvida a palavra de pessoas que só fazem isso a vida inteira?
Sim. Então é isso que eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo, né? Eu sou a favor da informação, mas informação com credibilidade, porque você não vai pegar a opinião de alguém que não entenda nada de gastronomia, nada de culinária, que não sabe fazer arroz, e você não vai pedir para ele fazer carne, porque ele não sabe nem fazer arroz. Então é isso. No caso da vacina, é como eu disse, eu confio no Butantan, confio na Fiocruz, confio na ciência brasileira. Bom, e a gente vê que, graças a Deus, o estado do Maranhão tem se mantido com os índices baixos aí de contaminação. Infelizmente, não é a realidade de outros estados do Brasil. E eu pergunto ao senhor, o senhor acredita que a gente não vai chegar nessa segunda onda? A gente está preparado caso chegue? Como é que o senhor está vendo esse momento atual? O Brasil vive um momento complicado, você está vendo até decisões judiciais em outros estados, todos estão acompanhando. Graças a Deus, no Maranhão, nós temos uma situação controlada. Não é uma situação de zero coronavírus, pelo contrário, há pessoas, nesse momento, é importante dizer aos telespectadores, nós temos aproximadamente 300 pessoas internadas na rede estadual do Maranhão, internadas com coronavírus. Então, não é zero, são 300 pessoas. Nós já chegamos a ter, na rede estadual, 1.800 pessoas internadas, que eu digo, simultaneamente. Hoje temos 300, é claro que 300 é muito melhor do que 1.800, mas nós precisamos continuar a tomar cuidado para que não haja esse crescimento, aí a vacina chegue, e aí a gente tem um quadro aí sim de eliminação desse problema, porque nós precisamos, por conta da nossa vida e também por conta da economia, porque somente a vacinação pode eliminar a insegurança, a incerteza. Setores como turismo, como alimentação fora do lar, restaurantes, eventos, grandes shows, tudo isso fica meio que parado, porque as pessoas têm receio. Então, a vacinação é importante também para a proteção e a promoção da economia brasileira. Governador, nessa pandemia, infelizmente, né, muitos municípios e estados, o Brasil, o mundo parou, mas a gente percebeu que tão logo, quando a população e os administradores, o governador, o presidente, o ministro, o prefeito, começaram a entender um pouco mais como funcionava a questão da pandemia, gradativamente as coisas foram voltando, ainda, lógico, com as normas de segurança. Por exemplo, a questão das obras, né, não pararam e foram acontecendo mesmo na pandemia, né, lógico, com a segurança para os trabalhadores, e obras aqui no sul do Maranhão do governo do estado. É sobre isso que eu quero falar com o senhor. Por exemplo, o centro de hemodiálise, a conclusão da praça da Igreja Catedral, a AMA 006, como é que está esse pacote de obras e outras mais, como o IEMA, que está aqui, a gente sabe que também as obras estão sendo tocadas. Como é que está essa questão aqui, governador? Nós fizemos esse grande esforço para que as obras não tivessem uma paralisação. Naturalmente, houve uma diminuição de ritmo por conta de questões sanitárias, as nossas equipes, as empresas, tudo ficou mais difícil para todo mundo. E além da questão financeira, uma vez que nós tivemos que alocar recursos de modo bastante intenso para dar conta dessa necessidade excepcional, num quadro de retração econômica, de recessão, enfim. Então, nós conseguimos manter obras importantes na cidade de Balsas, na região. Temos agora em fase de conclusão o centro de hemodiálise. Nós vamos colocar para funcionar provavelmente em fevereiro, é a nossa previsão. A obra está no finalzinho, falta o teste de água, depois de instalar os equipamentos, fevereiro o centro de hemodiálise estará funcionando e com isso nós cumprimos a nossa meta referente à plena implantação do hospital regional. Temos o Instituto Estadual, que é o nosso Instituto Federal na versão estadual, que é o nosso Centro de Educação Profissionalizante Tecnológica, também uma obra de 15 milhões de reais, bastante avançada na cidade de Balsas. Retomamos com muita força a obra do Anel da Soja, tanto a Caiapó quanto a Construenge, que são as duas construtoras, estão trabalhando até a Batavo. Fizemos a manutenção extraordinária da 006, a licitação
terminou agora, da reconstrução da 006. Provavelmente as empresas vencedoras, vai sair a publicação, são duas empresas que têm muita expertise, que têm trabalhado em outras estradas, que é a construtora Terra Mata e a construtora Lucena. São construtoras de grande porte, por isso eu tenho expectativa que elas também tenham um bom ritmo. E sempre lembrando que nós, no período inicial, priorizamos o apoio às vias urbanas, com o programa, por exemplo, na cidade de Balsas, nós fizemos 50 quilômetros de asfalto, de pavimentação só em Balsas, 15 milhões de reais, só na cidade de Balsas. Por quê? Porque os prefeitos precisavam de ajuda. O prefeito Eric, que é meu amigo, meu aliado, precisava de ajuda. Então ele me pediu a pavimentação, eu fiz a pavimentação. Se eu fosse egoísta, eu pegaria esse dinheiro e colocava só na MA. E as pessoas que precisavam de ajuda, a prefeitura que precisava de ajuda. Então a gente não consegue fazer tudo, é que nem na casa das pessoas, de cada um que está nos assistindo. Então nós ajudamos a prefeitura com a pavimentação de ruas, foi muito importante. Balsas é hoje outra cidade, sim, em termos de infraestrutura, porque tem hospital, porque tem parque, porque tem praça, porque tem o asfalto, fruto dessa parceria do governo do estado com a prefeitura municipal, a União fazendo a força, e agora nós estamos cuidando das MAs, a 006, como mencionei, o Anel da Soja, e essas outras obras que serão entregues agora, o IEMA, que é um sonho antigo, porque isso data do período em que o Instituto Federal foi instalado em Mangabeiras. Então, que foi uma decisão correta, eu não discuto isso, Mangabeiras merece, não há dúvida, está lá implantado o IFMA, o Instituto Federal. Balsas vai ter agora um instituto do mesmo tamanho, só que não do governo federal, e sim do governo do estado. A região ganhou, porque em vez de um instituto vai ter dois, o federal em São Raimundo das Mangabeiras e o estadual na cidade de Balsas, e com isso a gente vai completando a nossa obra administrativa, de modo, Carlos, que nesses 8 anos que me cabem a honra de governar o Maranhão, todos os nossos compromissos com Balsas serão cumpridos, todos sem exceção, e não haverá nenhum outro governador antes que cumpriu todos os compromissos. Isso vale para o batalhão da polícia, para o restaurante popular, para a pavimentação de ruas, praça, parque centenário, hospital regional, centro de hemodiálise e também, claro, para as MAs. Tem outras coisas, é muita coisa. Talvez eu esqueça, patrulha agrícola, ambulância, escola em tempo integral, é muita coisa. Mas eu digo assim, marcos que a cidade queria. Referências, como o hospital regional, que vai ficar para sempre, como o centro de hemodiálise, para sempre, o parque, para sempre. Então, serviços públicos que Balsas não tinha e que agora tem. Bom, e estamos às portas de 2021, ano pré-eleitoral. O senhor já deve ter recebido vários convites aí, eu acredito. A gente tem algumas informações de partidos da esquerda. Vamos lá, Flávio Dino, vamos para presidência da República, candidato a presidente. E aí, enfim, eu quero saber como é que anda a sua programação, o que o senhor está pensando. É muito cedo ainda ou não? Já estamos em 2021. Como é que é essa questão de eleições 2022, hein, governador? Carlos, o livro do Eclesiastes nos ensina nas Sagradas Escrituras, e eu sempre digo, já disse a você, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Capítulo 3, então, versículo 1. Versículo 1. Lá mesmo. Então, eu acho que o 2021 já vai ser um ano muito complicado, porque a gente tem a questão econômica, social, sanitária, vacina, obras para terminar. Então, os problemas de 2022, para mim, pertencem a 2022. Eu tenho até março de 22 para decidir a que eu serei candidato. Esse é meu prazo legal, né? Porque eu tenho que sair do governo, se eu quiser ser candidato. No dia 31 de março, comecinho de abril, acho que 3 de abril ou 4 de abril, eu tenho que ir de 22, não de 21. Então, até lá, aí a gente vai poder anunciar uma decisão. É meu desejo de disputar a eleição, pode ser eleição nacional, pode ser eleição no nosso estado.
mas realmente somente em março de 22. Até lá eu quero entregar a 006, quero entregar todas essas obras que eu fiz referência, que é o meu foco principal de atuação. Agora, já que você falou no final do ano, quero registrar desde logo o meu desejo de que, sob a proteção de Deus e com a mensagem de Jesus Cristo no coração, que o ano de 2021 seja melhor para todos. O Natal é nascimento, renascimento. Então, que a gente, esse ano difícil, fique para trás e a gente tenha muita esperança e muita fé. Obrigado, governador, mais uma vez pela sua participação. Feliz Natal, feliz Ano Novo, parabéns aí por esse trabalho. E que em 2021 a gente possa voltar aqui com outras boas notícias, se Deus quiser, para a população de Balsas. Amém, muito obrigado. E quero deixar meu abraço fraterno, afetuoso para todas as lideranças políticas, empresariais, comunitárias, sindicais, religiosas, a população em geral, o povo de Balsas do sul do Maranhão, que muito em breve eu estarei aí para a gente poder inaugurar mais essas importantes obras. E muito obrigado a você, Carlos, pela gentileza da entrevista. Um abraço, governador.